Romanos capítulo 1, nós vamos ler 3 versículos. O 18, o 19 e o 20. Eu dei um nome a essa mensagem. Consegue colocar o nome da mensagem aqui também, Fê? Olha lá, ó, as facetas / atributos de Deus. Você pode repetir comigo? Diga assim, as facetas, atributos de Deus. Ou facetas ou atributos de Deus é o que a gente vai falar aqui nessa noite. Vou fazer uma leitura aqui. Quero que você acompanhe. Vamos ler no telão junto aqui. Ó. Olha só. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, diga comigo, os atributos invisíveis de Deus. Amém. Seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Eu quero que você faça algumas declarações comigo, antes da gente ler novamente e vamos dizer assim, argumentar em cima dessa palavra. Eu quero que você fale assim, ó, nesta noite, eu declaro que os meus ouvidos estão abertos para receber o que vem do Senhor. Diga assim, nesta noite, eu declaro, o meu coração está aberto para receber o que vem do Senhor. A minha mente está aberta para receber o que vem do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês algo que, de fato, eu tenho vivido esses dias. Não estou subindo aqui para ministrar algo que eu não tenho vivido. Eu também foi um voto que eu fiz com Deus, e eu falei com Deus, Deus, não precisa só me levar para pregar em lugar nenhum se eu não tiver uma vida de oração. Tem gente que faz sem orar, sem se consagrar, sem se dedicar, sem buscar a presença de Deus. Tem gente que faz, vai na força do próprio braço, na própria inteligência, na própria sabedoria, mas foi um voto que eu fiz com Deus, eu falei com Deus, Senhor, não precisa, eu não quero ir pregar, ministrar, falar, não quero nada disso, se a sua presença não for comigo, e se eu não tiver uma vida de oração, se eu não tiver uma vida diante do... Então eu entendo que se Deus me colocou aqui, se Deus me pôs aqui, é porque esses princípios que eu estabeleci, eu e Deus, têm se cumprido na minha vida, amém? E foi um dos votos que eu fiz, que nós estamos entregando hoje é o último dia do jejum e da oração. Foi um dos votos que eu fiz com Deus, eu falei com Deus, Senhor, foi um dos motivos de oração, e eu falei com o Senhor, Senhor, eu quero perceber a sua presença, Senhor. Então, os motivos das minhas orações nesses últimos 14 dias, além do cantarei, além das pessoas que se batizaram e da minha família, o motivo pessoal que eu falei com Deus Senhor, eu quero perceber a sua presença, eu quero perceber a sua vontade. Então, eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu tenho vivido para a glória de Deus, para o louvor e para as semanas que o Senhor tinha falado isso ao meu coração. Eu quero compartilhar com você sobre isso. Quero falar com você sobre as facetas de Deus. Ou seja, a maneira de Deus, como Deus ele se revela a mim, como Deus ele se mostra a mim. A gente também pode usar facetas ou atributos, como que nós podemos ver Deus nas coisas, nas atitudes e nas ações. Eu quero compartilhar com você, eu vou ler aqui na minha anotação, que não precisa, só quero que você preste atenção. A palavra de Deus, eu anotei esse versículo 19 que diz assim, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. A palavra de Deus aqui fala que em parte nós podemos conhecer a Deus. Ele está falando assim, o que de Deus realmente, de fato, não aguentaria conhecer tudo de Deus. Ainda teremos muitas coisas para aprendermos do Senhor, quem crê nisso? Amém? Nós aprenderemos muitas coisas ali na eternidade com o Senhor. Mas aqui Paulo está falando algo que é interessante, ele está falando assim, o que se pode, o que nós podemos conhecer de Deus, ele manifesta.
E é interessante que em Deuteronômio 29, a palavra de Deus fala assim que tem coisas que Deus revela ao homem. Que Deus, Ele permite para mim, Ele permite a você conhecer. E Paulo, ele fala aqui, quando eu e você olhamos para a árvore, quando eu e você olhamos para as aves, quando eu e você olhamos para os rios, para os lagos, quando nós olhamos para os animais que se arrastam, quando nós olhamos para os animais que cavalgam, nós podemos observar que aqueles animais, aquelas aves, aqueles rios, aqueles lagos, eles não vieram do acaso. Alguém fez aquilo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo até aqui? Amém? Então Paulo está falando assim, olha, o Deus invisível, o Deus que é invisível, que eu e você não vemos a olho nu, você consegue percebê-lo, preste atenção nisso, você consegue percebê-lo através destas coisas. Ele se anuncia através destas coisas. Quando você olha para uma árvore, você percebe que aquela árvore ela foi criada, ela veio de algum lugar. Quando você olha uma ave nos céus, você consegue perceber que aquela ave, ela veio de algum lugar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A palavra de Deus, ela está nos ensinando aqui que Deus, Ele é percebido, Ele é declarado através destas coisas. Estas coisas anunciam o Senhor, estas coisas anunciam os atributos de Deus. Aquilo que eu e você não podemos ver, estas coisas anunciam. Por quê? Meu irmão, é interessante você analisar que só pessoa muito carnal, muito racional, ela não consegue ver que uma árvore não tem condições de uma árvore nascer de uma explosão, gente. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Não tem condições de uma ave que voa, ela nascer de uma explosão, ser criada de uma explosão. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? A pastora Nina orou aqui, nós temos orado por países em guerra. E nós vemos as destruições que acontecem nas nações, nos países onde existe guerra. Nada é construído onde uma bomba cai. Nada é feito, nada é criado onde uma bomba cai e explode, o lugar é destruído. Então não tem como, naturalmente, inteligentemente, nós dizermos que aonde há uma explosão, algo é criado, algo é formado. Muito pelo contrário, o que acontece ali é ruína, o que acontece ali é uma destruição. Então a palavra de Deus, ela está nos dizendo aqui, ela está nos chamando a atenção aqui para dizer, olha, quando você olhar para uma árvore, quando você olhar para uma ave, quando você olhar para um rio, quando você olhar para o mar, ali está se manifestando a glória de Deus, os atributos de Deus. Ou seja, aquilo que eu e você a olho nu não podemos perceber de Deus, estas coisas anunciam Ele, estas coisas falam dEle, estas coisas mostram que Ele é. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então estas coisas nos mostram que há um Deus soberano, há um Criador, há um Todo-Poderoso, há aquele que rege o universo. Esses dias eu estava andando próximo à rua de casa e eu olhei para o céu e eu me deparei com a lua, praticamente eram umas 2 ou 3 horas da tarde, eu não me lembro o horário, eu vi a lua no céu, o sol batia na lua e dava para contemplar a lua. Meu irmão, uma explosão não faria aquilo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E é incrível a gente perceber, eu sempre compartilho isso com o Alisson, o sol nasce todos os dias. Que dia que o sol falhou, gente? Levanta a mão aí, quem sabe, o dia que o sol falhou. Quem pôs o ciclo do sol, todo o tempo, é o Senhor, é aquele que é soberano. É aquele que é eterno. O sol declara a grandeza dele. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Isso é uma coisa que nos faz ver quem o nosso Deus é, o soberano, todo-poderoso que Ele é. Amém, gente? Amém? E olha só, fiz uma anotação aqui, olha. Oséias 6 também nos ensina algo interessante. Pode colocar aqui, por favor, Tati? Obrigado. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como a chuva do inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Amém, gente?
Então a palavra de Deus aqui em Oséias 6 está nos dizendo que nós devemos conhecer o nosso Deus. Nós devemos conhecer a Deus e nós devemos prosseguir em conhecer a Deus. Eu quero dizer para você o seguinte: tem coisas que você já conhece a Deus. Tem coisas que você já tem entendimento que é a mão de Deus que está fazendo, que é a mão de Deus que está operando em favor da sua vida. Mas eu quero declarar, eu quero dizer para você que o seu entendimento, que o seu conhecimento acerca das coisas de Deus ainda é pouco. Tem muito mais para você conhecer de Deus. Tem muito mais para você desfrutar das coisas do Senhor. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? E eu quero dizer para você, Deus, Ele tem prazer em se revelar àqueles que o buscam. Deus, Ele tem prazer em se revelar a você. Eu quero dizer para você, se você tem sede, se você tem fome de Deus, eu quero dizer para você que Deus, Ele tem prazer em saciar a sua sede, a sua fome em buscá-lo. Então, meu irmão, a maior sede que você tem no seu coração, não há limite para Deus saciar. Então eu quero dizer para você, se esforce em conhecer o Senhor. Se esforce em conhecer o Senhor e continuar conhecendo ao Senhor. Não adianta você ficar 10 anos dentro da igreja, 20 anos dentro da igreja, se comportando e se agindo da mesma forma e da mesma maneira, meu irmão. Eu quero dizer para você, não é apenas um culto de domingo que vai transformar a sua vida. É você vir ao culto de domingo, buscar a presença do Senhor. Mas quando você tiver a oportunidade, você estiver na sua casa, você se debruçar e aprender com a palavra de Deus, porque Deus tem muito mais para revelar a você. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então, meu irmão, eu quero dizer isso para você. Deus quer que você conheça-o. E Ele não quer que você o conheça a partir da boca de outras pessoas. Ele quer que você tenha esse relacionamento íntimo e próximo com Ele. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Deus quer que você o conheça. Ele quer que você seja íntimo dEle. Amém? Eu quero dizer para você também o seguinte: vai ter coisas em Deus que você vai descobrir que outras pessoas não vão compartilhar com você. Vai ter experiências que você vai viver com Deus, vai ter coisas que você vai experimentar, você e Deus, no seu particular, no seu TSD, no seu devocional. Vai ter coisas ali que Deus vai te mostrar, que Deus vai te revelar, que você não vai aprender da boca de outras pessoas. Eu quero incentivar você a ter o seu devocional. Amém? Amém, gente? E o versículo 20, para a gente continuar essa caminhada aqui, a palavra de Deus diz assim: porque os atributos é a mesma coisa que qualidades, viu, gente? Atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Foi aquilo que eu já falei, já expliquei para vocês. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Então o apóstolo Paulo está falando assim: olha, meu irmão, não tem como. A árvore anuncia a Deus, a ave anuncia a Deus. Quando eu fui ao mar, a primeira vez que eu fui ao mar, quando eu vi aquele tanto de água e por baixo ainda tinha mais, eu fiquei impressionado. Aquilo encheu os meus olhos. Eu fiquei imaginando assim: meu Deus, que coisa maravilhosa é essa? Eu fiquei imaginando assim: como tem um Deus por detrás de tudo isso? E eu vi aquele tanto de água, eu imaginei aquela imensidão, e até onde os meus olhos alcançavam. E esses dias eu estava em casa, eu e o Azaf, quando eu estou em casa, e eu tirei o dia de ontem para dar uma descansada, e aí eu e o Azaf, eu falei assim: Azaf, hoje nós vamos ver uns vídeos das baleias aqui. E aí a gente ficou lá vendo os vídeos de quantas baleias tinha no mundo, quais eram as características dela. E eu fiquei vendo aquelas baleias ali pela televisão assim, e tinha a maior baleia lá que eu vi, lá era 33 metros. E eu fiquei vendo e fiquei imaginando como que um Deus soberano cria algo desse jeito. Sabe? E eu fiquei contemplando aquilo e eu fiquei imaginando como que Deus, Ele é maravilhoso, e por detrás daquilo, e por detrás daquela criação, há um Deus maravilhoso, há um Deus poderoso. E aí um dia eu me peguei vendo também as formigas. Eu fiquei imaginando, tem um Deus soberano que cria as galáxias, mas também tem um Deus soberano que cria uma formiga, um verme, uma célula. Ele é Deus de coisas imensas, macras.
mas Ele também Ele é Deus de coisas miúdas, mínimas. E Ele cuida de todos os detalhes. Ele cuida de todas as coisas. É interessante que a palavra de Deus, ela nos ensina e nos mostra que Deus, Ele cuida dos fios de cabelo. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. É verdade que do pastor Ed é mais fácil de contar. Do pastor Ed e do Léo. Cadê o Léo? Eu vi o Léo aí, né, Léo? O Léo está lá atrás. É mais fácil contar os cabelos. O meu também está indo também, né, gente? Aos poucos está indo. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele se importa com tudo que acontece comigo e com você. O Deus que nós servimos, Ele não é alheio àquilo que nós vivemos, àquilo que nós estamos passando. Ele cuida de todos os detalhes, meu irmão. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então, essa é uma das facetas de Deus, essa é uma das facetas do Senhor. E uma das coisas que eu anotei, que o Espírito Santo foi me mostrando, foi colocando no meu coração todas as coisas apontam para Deus, as coisas visíveis gritam o nome do Criador, meu irmão. Sabe, a árvore diz assim, existe um Criador. Na verdade não pode falar existe não, a árvore diz assim, tem um Criador no universo, que rege a estrela. Quando você vê o céu limpo, que esses dias estão meio nublado, quando você contemplar a estrela, você vai ver a estrela declarando, tem um Criador. Quando você passar pela rua e uma gota de água pingar sobre você, aquela gota está declarando, tem um Criador, tem um soberano, tem um todo-poderoso. Por detrás de tudo isso, nós não estamos aqui em vão, meu irmão. O Senhor te trouxe aqui, o Senhor planejou você para esse tempo, o Senhor planejou você geograficamente para esse tempo, para esse período. Historicamente você está na data certa. Quem pode dizer um glória a Deus aí? Amém? Olha só, e aí eu dei uma passeada nesses dois versículos e algumas coisas que eu fui percebendo, e eu quero compartilhar com vocês. Olha só, se isso não for suficiente para alguns, talvez essas coisas para você não são suficientes. Eu quero dizer para você que tem os atributos invisíveis de Deus. E a palavra de Deus, em Salmo 139, põe aqui por favor, Léo. Olha só, a palavra de Deus fala aqui da onipotência de Deus. Para onde poderia eu escapar? Onipresença de Deus. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Vai até o versículo 10, Léo, por favor. Se eu subir ao céu, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alva, se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, tua mão direita me guiará e me sustentará. Meu irmão, esse versículo ainda fala que até a noite para Deus, até a escuridão para Deus é claro. Eu quero dizer para você, independente do lugar aonde você estiver, meu irmão, Ele está lá, e é incrível isso em Deus. Isso me chama muito a atenção em Deus. Por quê? Porque nós estamos aqui agora, cultuando a Ele, buscando a Ele, aprendendo dEle, contemplando a Ele, mas tem irmãos em várias localidades do mundo, e Ele se faz presente também. É incrível isso em Deus, porque Ele está aqui, meu irmão, mas Ele também está lá no Japão, Ele está na Coreia, Ele está em diversos lugares, e é incrível em Deus que Ele está exatamente ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, o nosso Deus está aqui e está do outro lado. Ele não precisa pegar um avião, meu irmão, para ir para a Europa. Você entende isso? Ele não precisa pegar um avião, meu irmão, para ir ali. O Jefferson não está aqui, que eu ia zoar o Jefferson. Onde é que o Jefferson mora? Qual é o nome daquele país? Vespasiano. Ele não precisa pegar um trem para ir para aquele país, gente. Eu fui na casa do Jefferson. Ô, Jefferson, se você estiver vendo aí. Está gravando? Está gravando? Ô, Jefferson, se você estiver vendo aí, você mora longe. Irmãos, e Deus, é incrível que Deus, Ele está aqui, Ele se faz presente no nosso meio, e eu creio que Deus, o mesmo Deus, está em diversos lugares ao mesmo tempo. E não adianta, meu irmão, não adianta a pessoa fugir de Deus.
A pastora Nina falou de Jonas aqui. Não adianta a gente nós tentarmos nos esconder de Deus, meu irmão. Se você estiver trancado no seu banheiro, Ele está lá. Se você estiver no quarto, se você estiver no supermercado, se você estiver na padaria, Ele está lá. Ele está em todos os lugares. Amém? Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus aí, Júnior. Amém, é isso aí, esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos. Nós também vamos falar da onipotência de Deus, está em Jeremias 32, 17. Põe aqui por favor, Léo, para a gente ler junto. Amém. Soberano Senhor, Tu fizeste o céu e a terra, pelo Teu grande poder, e por Teu braço estendido, nada é difícil demais para Ti. Meu irmão, não tem limites para Deus. Se você chegou aqui com dor de cabeça, Ele cura sua dor de cabeça. Se você chegou aqui com a dor no dedão, na unha, você chegou aqui com a unha encravada, Ele desencrava sua unha. Ele é manicure também, Ele é médico, Ele é dentista, Ele é soberano para curar tudo. Ele pode tudo. Nós ouvimos aqui de manhã, Ele também é veterinário. E nós ouvimos aqui de manhã que o pastor Reinaldo falou que Ele ressuscitou um cachorro. O pastor Reinaldo orou, o cachorro ressuscitou, o pastor de prova, não estou mentindo. Ele também é veterinário, meu irmão, você ama o seu pet lá, ele também cura o seu pet, ele é soberano, ele é poderoso, não tem limite para Deus. Se você tem problema nos olhos, Ele tem poder para curar os seus olhos. Se você tem problemas emocionais, psicológicos, Ele é poderoso. Se você está com problema financeiro, Ele é poderoso para mudar a sua situação, meu irmão. Esse é o Deus que nós estamos declarando aqui. Ele é soberano, Ele é poderoso. Não existe nada impossível para aquele que criou todas as coisas. Não existe. Ele é poderoso para restaurar o teu casamento. Ele é poderoso para restaurar a tua saúde. Ele é poderoso, meu irmão. Ele é poderoso para restaurar as suas finanças. Não há limites em Deus. Não há limites em Deus. Quem pode declarar não há limites? Mais forte, não há limites. Naquele que é todo poderoso. Ele é mais forte, Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Aplauda Ele. Aplauda Ele, abra sua boca e diga glória. Põe aqui João, por favor, 1 João. Aleluia. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração, e Ele sabe de todas as coisas. O nosso Deus, Ele é onisciente. Ele sabe de tudo. O que você está... esse pastor grita muito, eu não gosto dele. Ele sabe que você está pensando isso. Ele sabe que você está falando de mim na sua mente. Eu gosto dele porque ele agita tudo. Ele sabe que você está pensando isso. Ele sabe que você está pensando no dia de amanhã. Mas Ele está declarando através da minha vida aqui: volte-se para mim. Preste atenção naquilo que eu estou anunciando a você. Preste atenção naquilo que eu estou te mostrando. O Senhor sabe, meu irmão. Ele sabe das suas lutas, das suas guerras, das suas dificuldades, das suas limitações. E o interessante em Deus é que Ele não é alheio a isso. Ele se compadece de mim, Ele se compadece de você. Muitas vezes Ele se coloca no meu e no seu lugar, meu irmão. Nós não estamos lidando com um Deus que está sentado no trono e vendo você sofrendo e está alheio. Eu tenho que sofrer mesmo, esse trem, essa praga, não vale nada aí. Tinha que sofrer mesmo, só fico fazendo trem que eu já falei para não fazer. Não, Ele desceu, meu irmão. Ele mandou o Espírito dEle. Ele sabe a dor que você sente. Ele te entende, meu irmão. Esse é o nosso Deus, é Ele que nós temos declarado. É Ele que nós temos anunciado o tempo todo. Ele não está alheio àquilo que você está vivendo. Ele sabe exatamente. Às vezes, você que é casado, acontece isso muito comigo e com a Gleice. Às vezes nós vamos compartilhar uma coisa um com o outro, e às vezes a gente não entende claramente o que um está sentindo, o que o outro está sentindo. Às vezes a gente tropeça na fala, mas eu quero dizer para você, você pode até falar errado,
irmão. Ele não confunde uma palavra que sai da tua boca. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos, meu irmão. Ele sabe de todas as coisas. Amém? Eu quero dizer para você, em Malaquias 3:6, aleluia, olha o que a palavra de Deus diz. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Eu quero dizer para você que esse também é um dos atributos de Deus. Essa também é uma das facetas de Deus. Ele é estável. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, meu irmão. Ele é o mesmo hoje. E eternamente Ele será o mesmo. Não há mudança, não há variação em Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Uma pessoa pode deixar de gostar de você, de te amar por algo que você falou, por alguma atitude que você tomou, por um calote que você deu em alguém. Mas eu quero dizer para você, Deus não muda. Ele continua te amando. E quantas vezes nós já ouvimos isso? Meu irmão, não importa se você fizer muita coisa para o Senhor, ou se você não fizer, Ele continua te amando. A diferença é a colheita, mas o amor de Deus para comigo e para com você é incondicional das nossas atitudes. Quem está dizendo o que eu estou dizendo aqui? Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Ele é estável, meu irmão. E Ele quer que eu e você venhamos nos parecer o máximo com Ele, amém? Esses são os atributos divinos de Deus. E agora eu quero compartilhar algo com vocês que está em Gálatas. Eu não vou ler todos, não vou falar sobre todos, mas eu quero falar com você sobre as facetas de Deus, as maneiras que Deus usa para falar comigo e para falar com você. Eu vou falar com vocês agora sobre as facetas morais do Senhor. E uma das coisas que nós mais ouvimos no Evangelho é do amor de Deus. Sabe, quantas e quantas vezes Deus, Ele vem, é uma das facetas mais claras de Deus para mim e para você, é o seu amor. Quantas e quantas vezes a gente pisa na bola com Deus, a gente faz coisas que nós não devemos, e Deus nos envolve com o seu amor. Quantas e quantas vezes a gente pisa na bola, a gente faz o que nós fazemos o que não devíamos, e Deus vem e nos abraça com o amor dEle. Isso está relatado em Gálatas. Então olha só, o amor de Deus, meu irmão, vem e anuncia: eu te amo. Eu não abro mão de você, eu não quero que você saia da minha presença. Você errou, vai ter consequência, conserta o seu erro, pede perdão, se arrepende, muda de atitude e venha que eu te abraço novamente, eu te amo novamente, sinta o meu amor. Esse é o Deus que eu e você servimos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Diga glória a Deus. A bondade de Deus é uma outra faceta de Deus. A bondade de Deus é uma outra faceta daquele Criador, do soberano. Meu irmão, quantas e quantas vezes Deus, Ele é bondoso conosco. Quando eu estava fazendo esse estudo, eu lembrei da Ana, desculpa usar seu nome aqui, Ana. Eu lembrei da Ana que uma vez ela falou que ela não estava vivendo uma vida muito, assim, muito espiritualmente aos nossos olhos ali diante de Deus, e ela contou, eu lembro que ela contou na célula, que Deus estava dando tanta coisa para ela, e Deus estava fazendo tantas coisas na vida dela, e aí ela falou assim: Deus, para, eu não mereço, entende? Essa é uma das facetas do nosso Deus, meu irmão. Você não merece, mas a bondade dEle te alcança. Tem a ver com a graça também, sabe? Quantas e quantas vezes nós, infelizmente, somos doutrinados e fomos ensinados a exigirmos coisas de Deus. Quantas e quantas vezes nós fomos ensinados por pregadores e nos pressionaram a colocar Deus na parede e exigimos de Deus. Meu irmão, eu quero dizer para você, se de fato nós fôssemos exigir alguma coisa de Deus, seria a misericórdia. Senhor, nos perdoe. Falhamos, erramos de novo, caímos de novo, pecamos de novo, mas não, sabe o que Deus faz? A bondade dEle nos cerca, a bondade dEle nos envolve, a bondade de Deus nos alcança. Quantas e quantas as facetas de Deus nos chama através da sua bondade, entende? E aí, meu irmão, interessante também que a misericórdia de Deus é uma outra faceta de Deus. Quantas e quantas vezes, meu irmão, quantas vezes nós falhamos, nós erramos? E sabe,
e eu aprendi que a misericórdia de Deus, eu quero ensinar isso para você, quero compartilhar com vocês, que essa palavra, às vezes a gente fala e a gente não entende o real significado dela. A gente não entende o que ela quer dizer, sabe? E eu vou te ensinar aqui nessa noite. A palavra misericórdia quer dizer cancelar o castigo merecido. Fala comigo, cancelar o castigo merecido. De novo, cancelar o castigo merecido. Preste atenção, todas as vezes que conscientemente ou inconscientemente você diz essa palavra, você está dizendo para Deus, Senhor, cancela esse castigo que eu merecia ou alguém merecia. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É isso que uma pessoa diz, conscientemente ou inconscientemente. Mas o mundo espiritual não quer saber se você está sendo consciente ou não. É isso que muitas vezes nós dizemos sem entender. E essa é uma das facetas de Deus. É uma das maneiras como Deus se revela a mim e a você, com a sua misericórdia. Eu e você merecíamos o castigo, mas Ele vai lá e cancela. Eu e você muitas vezes merecíamos a punição. Quer um exemplo? Lembra daquela mulher que ela foi pega num ato de adultério? Eles trouxeram aos pés de Jesus, e aí os caras vieram com muita hipocrisia. O que a gente deve fazer? A lei de Moisés manda apedrejar, e aí Jesus vira para eles assim, ó, então beleza então, quem não tiver pecado, seja o primeiro. Vocês lembram da história? Todos saíram, do maior ao menor, todos foram embora, e Jesus virou para aquela mulher, e disse para ela, olha, eles não te condenaram, eu também não, mas você vai e não peques mais. Muitas das vezes a misericórdia de Deus nos alcança, irmãos. Essa é uma maneira de Deus se manifestar e se revelar a mim e a você também. Eu quero dizer para você também que Deus, Ele é fiel. Ele é fiel, meu irmão. Essa é uma das outras facetas de Deus. Esse é um dos outros atributos de Deus. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Tem até uma música que diz isso, né? Meu irmão, se Deus te prometeu alguma coisa, e quanto aquilo não se cumprir, meu irmão, tem as questões da promessa, né, pastor? Eu lembrei aqui que o senhor falou, há uns 2 domingos atrás, que o senhor falou das promessas condicionais, né? Se você cumprir a sua parte, Deus vai cumprir a parte dele, mas tem as promessas de Deus que são incondicionais, e eu quero dizer para você, tem promessas na sua vida, meu irmão, que vai se cumprir. E quando não se cumprir, meu irmão, você não vai partir dessa terra. Vocês não vão dizer um glória a Deus, não? Vocês estão tudo querendo morar no céu, hein? Ô glória. Quem quer morar no céu, dá um glória a Deus aí. Eu quero dizer para você, Deus, Ele é fiel, meu irmão. Tem um tempo certo, tem um momento certo. Eu quero ensinar isso para vocês também. Passa por o que você tiver que passar, mas sem murmurar. Sem reclamar. Entende? Passa o que você tiver que passar, o Senhor está te moldando, o Senhor está te lapidando, Ele está te treinando, Ele está te levando a um lugar melhor e maior. Então, meu irmão, Ele é fiel, Ele está no controle de todas as coisas, vai se cumprir a promessa dEle na sua vida, quem está entendendo? E quem crê nisso, dá um glória a Deus aí. Amém? Uma outra faceta de Deus, meu irmão, isso aqui é importante você aprender. Deus, Ele é santo. Ele é santo. Muitas e muitas vezes tem sido anunciado aqui, principalmente na sexta-feira, por isso que eu convidei os homens, mas as mulheres podem vir também, né, pastor? Os homens, vocês se sintam mais uma vez convocados em nome de Jesus, a estarem aqui orando, buscando e pagando preço em nome de Jesus. As irmãs também, viu, irmãs? Vocês não estão dispensadas não, viu? Muito pelo contrário, reforça o convite aí. Mas olha só, Deus, Ele é santo, e quantas sextas-feiras nós temos orado e clamado aqui, Deus tem falado, eu quero santidade, eu quero pureza. Lá na salinha, antes da gente começar o culto, foi anunciado santidade da igreja, pureza da igreja. Quantas vezes Deus vem e anuncia, se o pessoal não se consertar, não se arrepender, eu vou vir com o juiz, e a gente se humilha, a gente ora e busca a presença de Deus. Senhor, nos perdoa, erramos mesmo, e nós nos arrependemos e buscamos, Senhor, queremos ser santos como o Senhor é santo, porque sem santidade nós não vamos vê-lo, nós não vamos ver a presença dEle, nós não vamos contemplá-lo. Então eu quero dizer para você, essa é uma das facetas de Deus. Deus, Ele se apresenta como um Deus santo, ou seja, Ele não negocia com o pecado, meu irmão. Ele não negocia com o pecado, não adianta você fazer um negócio mentindo, Deus não está naquilo.
Entende? Se alguém bater a sua porta, te vendendo alguma coisa com procedência duvidosa, cai fora. Cai fora, meu irmão. Deus não compactua com isso. O Deus que nós servimos, Ele é santo. Ele se apresenta muitas e muitas vezes como um Deus santo, e Ele quer um povo santo. Santo quer dizer separado, quer dizer que Deus não negocia com as coisas deste mundo. Jesus nos ensinou: se o teu olho te faz pecar, arranca. Se a tua mão, se os teus pés, arranca e joga fora. É melhor você entrar manco, é melhor você entrar aleijado, é melhor você entrar cego no céu, do que você ir para o fogo do inferno com as mãos, com os pés e com os olhos sãos. Isso nos fala de santidade. O Senhor quer um povo santo. Sabe? O Senhor quer um povo que se humilha, que busca a face dEle de verdade, que não fica brincando com as coisas dEle. Deixa eu dizer para você aqui, com muito respeito a todos vocês, aqui é um lugar santo. É um lugar dedicado ao Senhor para você dar toda a atenção àquele que é soberano. Não é lugar de você mexer no celular aqui, meu irmão. Não é lugar de você viajar no Instagram aqui, meu irmão. Você está sentindo que a correção é para você, abraça ela e veste ela. É para você que Deus está falando. Entende? Como é que a gente vai ensinar uma próxima geração a se santificar, se nós não estamos nos santificando? O Senhor quer santidade, tanto minha, quanto de qualquer um que vier aqui. Não é porque sou eu que estou pregando aqui não, meu irmão. É porque a palavra de Deus nos mostra isso. A palavra de Deus nos ensina isso. Eu quero uma igreja santa, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Deus quer de mim e quer de você santidade. O Senhor quer que os teus lábios sejam puros. O Senhor quer que os teus lábios sejam limpos. Então, o nosso Deus se apresenta como um Deus santo. Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Amém? Meu irmão, eu quero dizer para você, tem pessoas que você, por um tempo, você vai ter que amar aquela pessoa e suportar o pecado dela. Até você criar liberdade para tocar na ferida dela. Mas na hora que Deus te falar, toca nessa ferida, agora é o momento, agora é a hora. Você toca. Você fala. Você anuncia. Porque o nosso Deus é santo. E Ele quer santidade. Amém? Santidade quer dizer separação. Deus quer que eu e você sejamos separados para andar com Ele, para viver com Ele. É verdade, é verdade. Numa sociedade imunda, podre, entregue à prostituição, à vaidade, à lascívia, à luxúria, e a um monte de promiscuidade. É verdade, nós estamos vivendo nesse mundo, todo vaidoso, todo arrogante, ignorante das coisas de Deus. E quantas pessoas a gente tem visto por aí? Pessoas que falam, que andam e que pensam, sem se preocupar com a volta daquele que é soberano, que vai vir buscar uma igreja que é santa. Tem sido anunciado aqui várias vezes. E mais uma vez o Senhor me usa para falar isso com você. Eu quero a sua santidade. Eu não quero as tuas desculpas. Amém? E agora eu quero falar com você outros atributos e outras facetas, outras maneiras como Deus Ele se mostra. Como Deus Ele se revela a mim e a você. Olha só, Deus Ele se mostra a mim e a você como um pai. Entende? O pastor disse há um tempo atrás aqui, eu me lembro disso. Não sei se foi muito tempo atrás, não. Talvez é pouco tempo, mas eu estou achando que é muito tempo. Que, às vezes, você tem um vazio na sua alma. Você tem um vazio no seu coração. Sabe? É do tamanho de Deus, meu irmão. Essa alma vazia. Esse vazio que você sente. É o Senhor. Que não está aí. Eu quero dizer para você. Deus, Ele quer ser o seu Pai. Essa é uma das facetas de Deus. Ele se mostra muitas vezes para mim e para você como um pai, como alguém que quer se relacionar de fato com você. Eu não tive pai, muitas vezes eu não sei me comportar como um pai de maneira excelente para Mariana, mas eu encontrei isso em Deus.
Eu percebi como Deus, Ele fala, como Ele age, e muitas coisas eu preciso mudar e melhorar, mas eu pude perceber que Deus, Ele é meu Pai. Ele me abraça, Ele me ama, Ele me corrige, Ele me chama a atenção. Quantas e quantas vezes o Senhor falou assim: Paulo, você é um pastor, você não pode fazer um negócio desse, rapaz. Você é pastor, você não pode falar um negócio desse. Você é um líder, você não pode falar um negócio desse. E quantas vezes Deus também vem e fala comigo: muito bem, você agiu como eu agiria. Você falou como eu falaria. Sabe, muitas vezes Deus, Ele é esse Pai, sabe, que nos abraça, que nos cheira, que nos beija, que nos dá carinho, que nos revela muitas coisas. Esse é o Deus que nós servimos, mas Ele também é Deus que dá um puxão de orelha, que coloca a gente um pouquinho ali no cantinho de castigo, da disciplina. Senta aí para você aprender de novo. Senta aí para você escutar de novo e aprender de mim de novo. Entende? Deus é esse Pai, meu irmão. E Ele quer se relacionar comigo e com você. Amém, gente? E Ele também é uma das outras facetas de Deus que me chama muita atenção, principalmente por causa da pessoa. Ele é o Consolador. Quem é o nosso Consolador? Quem é o nosso Consolador, igreja? Metade falou, ou eu acho que menos da metade, acho que uns 30%. Quem é o nosso Consolador? Está quase chegando, quase o pessoal está entendendo. Quem é o nosso Consolador? O Espírito Santo. Ele é o seu consolo. Sabe? Você sofre uma perda, uma situação desagradável, aí você vai chorar, aí você fica triste. Eu quero dizer para você algo que veio aqui agora, foi revelação fresquinha aqui, desceu aqui agora. Eu quero dizer para você, o status não é o seu consolador, viu? O Instagram não é seu consolador não, viu? Você vive uma briga dentro do seu casamento e vai pôr no status, para que você está fazendo isso? Que consolo que há nisso? Que consolo que há nisso, meu irmão? Escuta o que o Espírito Santo está dizendo aqui. Que consolo que há nisso? Você vive uma guerra, uma luta. Ah, meu líder fez alguma coisa comigo, você vai e posta no status. Para que isso? Que consolo que há nisso? Eu quero dizer para você que você tem um consolador à sua disposição. Posso ouvir um amém? O Espírito Santo, Ele é o teu consolador, meu irmão. Isso quer dizer que você não está sozinho nessa guerra. Você não está sozinho nessa peleja. Você não está sozinho nessa batalha. Entende? O Espírito Santo sabe o que você está vivendo. E muitas das vezes, sabe o que a gente faz? A gente apaga o Espírito Santo. Você vive uma guerra, uma luta, ao invés de você ir lá e falar assim: Espírito Santo está aqui, ó. Estou vivendo essa luta aqui, você está vendo, hein? Oh, meu Deus do céu, aqui, ó. O Alisson me fez raiva essa semana, Jesus. Eu vontade de enforcar, eu estou pegando você com exemplo aqui, viu, Alisson? Mas você não fez raiva não, senão você já leva isso para o coração não, em nome de Jesus. Você não me fez raiva não, eu já estou falando aqui, hein, gente. Pode falar aí, gente? Vocês me ajudam? Fala assim: o Alisson. Não, que isso? Ajuda e fala assim: o Alisson. Não é você não, o outro Alisson ali. Ó. Fala assim: o Alisson, você não me fez raiva. Isso, é isso que eu estou falando, estou só dando um exemplo, amém. Então olha só, muitas vezes a gente vive um momento ruim com alguém, e o que acaba acontecendo com a gente vai desabafar com uma outra pessoa, e a gente não apresenta, e o Espírito Santo fica assim: peraí, Ele é Deus na sua vida? O seu status é o seu Deus? O seu Instagram é o seu Deus? Então vai lá, resolve lá através do Instagram, lá vamos ver o que você vai ganhar lá, umas 15 curtidas, mudou muito. Não, o Espírito Santo, Ele é o seu consolador, meu irmão. O Espírito Santo, Ele é aquele que te consola. Você viveu uma guerra, uma luta, uma dificuldade, meu irmão. O Espírito Santo está ali para te abraçar, para te dar um cheiro, falar assim: vem cá, maravilhoso. Você não escuta isso do Espírito Santo? Não, vem cá, sua maravilhosa. Vem cá, deixa eu te dar um abraço aqui. Eu deixei você passar isso, porque eu sei que você dá conta. Entende? O Espírito Santo fala isso com a gente. Eu deixei você passar isso. Eu sabia que você não ia falar. Eu sabia que você não ia me envergonhar. Eu lembrei de Jó, eu deixei você passar isso. Quando eu vi, você falei assim: pode deixar, deixa ele passar. Ele vai dar conta. Ela vai dar conta, sem murmurar. Repara, ó. Ela não vai murmurar uma vez. Ela não vai falar mal de ninguém uma vez. Olha lá, ó. Toma, Satanás, sem vergonha. Viu? Meu servo não murmura.
E aí o Espírito Santo vem, te dá um abraço, te dá um cheiro. Aí você sente um gozo que você não consegue explicar. Você sente uma paz que você não consegue explicar. O que é isso? É o consolo de Deus. É a maneira de Deus se revelar a mim e a você, meu irmão. Quem está entendendo, digam glória a Deus aí. Amém? E para encerrar, glória a Deus, pastor, vou terminar antes do horário. Oh, glória a Deus. Mas eu vou pular umas partes aqui também, pastor. Amém. Faz isso não, pastor. Não faz isso não, fica à vontade. O pastor falou, fica à vontade ali, gente. Ó. A culpa, eu já não me responsabilizo mais. Não é brincadeira, pastor. Eu quero dizer também que o Espírito Santo, uma das maneiras de Deus se revelar a mim e a você, o Senhor, Ele é o seu amigo. Amém? E o interessante é que o amigo, ele é aquela pessoa que te confidencializa as coisas. Você quer ver? Vou te dar um exemplo. Você quer se tornar amigo de Deus? Vem aqui na sexta-feira. Vem aqui na sexta-feira. Vem no culto também, tem que falar, né, pastor? De 8 às 9h30 é o culto da família. Mas vem aqui de 21h30 às 23h30 para você ver. Como que Deus faz as coisas. Eu vou contar isso aqui, para a glória de Deus. Teve uma vez que eu vivi uma situação complicada lá em casa, eu fiquei com raiva, e eu falei com Deus, Senhor, toma essa situação aqui nas suas mãos, o Senhor é soberano para fazer tudo e tal. E aí era o meu aniversário, e aí a Adriana chegou ali na porta eu lembro disso aqui até agora, foi como se tivesse acontecido. A Adriana chegou lá na porta, lá na recepção, estava lá, ela falou assim, era o meu aniversário, falou assim, toma isso aqui, ó. Deus mandou te dar, não sei nem se ela falou isso. Falou, Adriana? Não lembro. Foi, né? Toma isso aqui, ó, Deus mandou te dar. E aí eu acho que ela ficou meio assim. Então, as coisas que Deus pede, você tem que confiar mesmo, né? Aí ela foi, me deu o presente assim, aí eu não abri na hora também. Eu acho que era porque eu estava envolvido com os irmãos. Os irmãos gostam de conversar no final do culto, viu? Não, pastor, é verdade ou não é? Não estou mentindo, não. Ué. E aí, beleza, eu fui embora para casa. Na hora que eu cheguei lá em casa lá, quase escorreu uma lágrima nos meus olhos. E eu pensei, Senhor, o Senhor está em todos os lugares mesmo. E aí eu estava querendo comprar um tênis. E aí eu orei, eu sentei na beirada da minha cama assim. Eu falei, Deus, só podia me dar um tênis novo. Precisando de um tênis. Eu tinha doado um tênis naquela campanha. Não sei se vocês lembram, aquela campanha do Rio Grande do Sul, vocês lembram lá? Eu tinha doado um tênis, falei, toma aqui, ó. O tênis estava bom, viu, gente? Não é tênis velho, não dei coisa velha, não. Aí eu sentei na beirada da cama assim, olhei e falei, Deus, você podia me dar um tênis. Aí falou, era o meu aniversário também. Acho que foi por isso que Deus me ouviu. E aí o pastor chegou e me deu um tênis, rapaz. Eu falei, Senhor, o Senhor é maravilhoso mesmo. Tem condições um negócio desse, não. E Deus, Ele vai se mostrando a mim e a você como Ele é o nosso amigo. E amigo que fala de intimidade. Sabe? Deus, Ele não é essa pessoa, sabe? Que Ele não está se importando com o que você está vivendo, com o que você está passando. Ele não é essa pessoa. Muito pelo contrário, meu irmão. Tem coisas que Deus Ele quer fazer na sua vida. Tem coisas que Deus, Ele vai se mostrando a mim, a você, e são as maneiras dEle se anunciar, se declarar a mim e a você. Eu quero dizer isso para você, para encerrar, porque a gente vai ter um período agora de oração em nome de Jesus. Sabe? Eu achei incrível, eu ia fazer isso aqui mesmo, já estava planejado. Sabe? Na sexta-feira, aconteceu algo interessante aqui, a gente estava encerrando a oração aqui. E aí, o Sérgio já estava orando para encerrar o culto aqui, pastor. E aí, o Sérgio estava orando aqui, a gente já estava dando as mãos, vamos embora, glória a Deus, cada um para a sua casa. E aí o Senhor nos deu uma palavra de conhecimento, e foi incrível, porque 3 pessoas foram curadas aqui na sexta-feira. Não é isso mesmo, gente? É ou não é verdade? 3 pessoas foram curadas aqui. Tem alguém aqui que foi curado aqui na sexta? A Gabi foi curada, foi no joelho, Gabi. A Gabi foi curada no joelho. Acho que a outra pessoa era a Jéssica. Isso mesmo, Jéssica? No nariz, não foi um negócio assim? É do nariz, não, como é que é? Não foi um negócio assim. O Senhor curou ela aqui na sexta-feira. Tem uma outra pessoa, não lembro quem foi. A Luma. O que foi da Luma, você lembra? A garganta.
Deus fez assim, nós estávamos nos despedindo aqui, a gente já estava todo mundo se abraçando, vamos embora, glória a Deus, para casa, com sono. Mas nós estávamos aqui, buscando o Senhor, buscando a presença do Senhor, e Ele veio, e Ele se manteve na verdade, Ele se manteve aqui no nosso meio. E eu contei esse testemunho para incentivar o seu coração a continuar crendo nele. Essa é uma das maneiras dele se revelar. E eu creio que Ele pode te curar aqui nessa noite. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar agora.